Alô pessoal, sejam muito bem-vindos ao fechamento do conhecimento da função filter, né? Então, nós começamos vendo ela basicamente, depois vimos funções alinhadas, depois vimos uma rápida aula de como usa em abas e agora vamos terminar ela aqui. Eu tenho um banco de dados aqui que veio, que ele fica por aí, onde ele tem 50 mil registros. Então, é aquilo, isso aqui é uma planilha, né? Ela hoje tem um limite de 50 milhões de células. É aquilo, tem que saber se vai dar porque você quer, porque se você for uma coisa que entra muitos dados por dia, você tem que compensar, saber se você vai fazer numa outra plataforma. O Excel, por exemplo, ele tem uma capacidade enorme, né? Muito maior. E nós temos os bancos de dados mais robustos, né? Então, isso aqui, para uma pequena empresa, ele funciona muito bem. Eu já estou com 10 mil registros no meu contas a pagar de uma empresa, no lugar onde eu coloco 10 mil em uma, 5 mil no outro, e ele está aguentando bem, né? Afinal, é o Google, né? Mas, tem limites, tá? Então, tem que analisar bem, né? Saber se vai crescer muito essa base de dados aqui, tá bom, gente? Porque depois você chegar e ver que o negócio não está respondendo, que demora, poxa, 10 minutos para trazer uma informação, aí fica complicado. Então analise bem quanto que vai crescer a sua base de dados. Então aqui eu tenho, né, uma base que eu dei o nome de BD, tá bom? Essa base, vamos lá, Ctrl Shift seta para baixo, ela vai até o 50 mil, tá bom? Então, eu coloquei aqui 50 mil linhas. Ele foi até no 5003, por quê? Porque eu poderia usar, começar do A1, tá bom? A minha base de dados, só que eu quis fazer um título, eu quis fazer um subtítulo, e aqui é o que originário veio dela em inglês. Ela veio em inglês, eu dei uma traduzida, né? Cortei alguns campos aqui, né? Isso era lá nos Estados Unidos. Então, eu traduzi aqui, tirei alguns campos, né? E coloquei aqui. Então, são essas colunas que vão até a S e 50 mil linhas, né? 50 mil registros. Então, agora, ela nunca vai começar da A1. Ela sim vai começar da A4, tá? Que é aquele negócio, a gente faz uma validação de dados, uns critérios, sempre a partir de uma determinada coluna. Quando não tem títulos, é o que? Da A1. Se tivesse só esse título aqui, seria da A2. Como eu tenho título, subtítulo e o título original, vou começar sempre da A4. Sempre comece da A4. Muito bem? Então vamos lá. Eu dei o mesmo nome para a minha base PD e agora eu vou filtrar por estado. Pronto. Então, aqui está a minha fórmula. Como sempre, igual filter BD A4. Observe que eu comecei na A4, certo? Porque A4 é onde começam os meus dados. E depois pedi para que ele me trouxesse só até o CEP, por isso que ele está indo até H. Então vamos lá. Procure na aba BD, onde me traga os resultados de A4 até o final de H, ou seja, ele vai pegar qualquer um, cujo critério seja no mesmo BD aqui, que essa coluna seja igual a Rio de Janeiro. Aí ele trouxe aqui, ó, tá vendo? Rio de Janeiro. Se eu botasse aqui São Paulo, ele traria São Paulo. Alterei, vamos ver. Vai trazer São Paulo. Trouxe São Paulo. Agora
vamos voltar para Rio de Janeiro. Pronto. Então, a primeira pesquisa demora um pouquinho, depois ele já vai armazenando, vai ficando mais rápido. Vou trocando aqui, ó. Então, esse é o tempo que levou uma pesquisa, tá bom? Uma pesquisa de filter em 50 mil linhas. Agora, vou botar um filtro duplo. Ou seja, a mesma coisa, filter, na aba BD, me traga um intervalo de A4 até H, até o CEP, cuja primeira condição seja que na coluna G seja do Rio de Janeiro e na coluna B dessa aba aqui seja feminino, porque a coluna G é o estado e a coluna B é o sexo, o gênero, né? Então, aqui ele me trouxe, observe que... E não, estou na aba errada. Observe que eu estou no Rio de Janeiro e aqui está o que? Feminino. Se eu botasse aqui masculino, vamos lá, ele vai fazer um filtro agora, nessas 50 mil linhas, masculino, executou a consulta, trouxe, né? Tanto faz eu botar aqui masculino e aqui o masculino ser menor, tá? Se eu quisesse São Paulo aqui masculino, eu traria São Paulo aqui e ele já mudaria tudo, tá? Pronto. Masculino São Paulo. Então aqui eu fiz o quê? Eu fiz um filtro duplo buscando aonde? Na aba de banco de dados, um intervalo cujo primeiro critério seja o estado de São Paulo e cujo segundo critério seja o gênero masculino. Agora, vamos evoluindo, né? E fazendo uma pesquisa por uma caixa de listagem. Ou seja, eu posso ter o que eu quiser aqui. Então, olha como é que eu fiz isso aqui. Filter, na aba BD, me traga o intervalo de A4 até H, que é o quê? O ID, o sexo, o tratamento, o primeiro nome, o endereço, a cidade, o estado e o CEP. Me traga 8 colunas que vai de A4 até H, cujo critério seja o quê? Que o critério BD, né? G4 até G, que é o quê? Que é isso aqui. G4 até G, seja igual a I2. Ou seja, por que eu faço isso? Tá vendo que todo mundo aqui é RJ? Eu vou botar aqui Minas Gerais. Pronto, aplicou o filtro e me trouxe Minas Gerais. Então, eu já estou fazendo o quê? Estou fazendo uma filtragem por uma coisa que pode variar, Bahia. Tá? E é o seguinte, você vai colocando quantas caixas de listagem você quiser. Como é que eu fiz essa caixa de listagem? Dados, validação de dados. O que acontece? Eu fui lá no BD, eu fui aqui no BD, tá? E mandei ele pesquisar, ó, disso aqui tudo, tá? Então ele pega todos os estados que tem aqui. Essa validação de dados é inteligente para ela saber que quando eu coloco uma lista de intervalo nela, ela não vai repetir. Você pode ver que tem vários SP aqui, tá vendo? Mas quando eu abro aqui, ele só me traz uma. Ele só me traz uma SP, tá? Cadê você? SP, tá aqui, ó. Pronto. Minas Gerais, pronto. Então é essa fórmula aqui de filter, tá? Porque eu uso esse cifrão. Cifrão, eu gosto de usar ele para ele fixar linhas e colunas. Ele fixa a pesquisa nessa célula, tá? Isso é legal, é interessante, porque
quando você copiar uma fórmula, aqui também não, né? Mas a gente utiliza muito esse cifrão. Tá? O cifrão, ele sempre vai fazer o quê? Ele vai fixar a linha e a coluna. Ou seja, eu posso copiar essa célula para qualquer lugar, que ele vai sempre ficar fixado aqui. Chama-se âncora, ancoragem, né? Travar. Então, você observe que é sempre cifrão e cifrão 2. Ou seja, bloqueie para, se eu copiar essa forma para algum lugar, ele não altere esse I2 aqui. Beleza? Agora, o que acontece? Agora nós vamos fazer uma fórmula aqui desde o começo. Desde o começo. Eu vou fazer um filtro duplo, aí depois nesse filtro eu vou botar o tratamento de erro, tá bom? Depois eu vou botar um sorte. Então, aqui está pronto para mim fazer aqui ao vivo. E aqui as minhas validações de dados. Validação de dados. Eu peguei aqui todos os estados. Então, ele pega de G4 até G, tá bom? Eu poderia fazer também uma lista de itens e botar RJ, São Paulo, tudo aí. Mas, assim é mais confortável. E o sexo é a mesma coisa. Dados, validação de dados, eu peguei da coluna B, que é aqui, tá? Mas eu poderia botar aqui também lista de itens feminino e masculino. Tranquilo, tá? Não tem problema não. Tá? Ele até seria mais rápido, porque, ó, tá vendo? Ele tem que ler tudo, né? Então isso, ó, o estado, ele tem que ler, ele lê lá na base e puxa para cá. No segundo, aí ele já armazena, né? É mais fácil. Mas na primeira, sempre vai demorar um pouquinho. Depois, ó, ele já deve armazenar aí, ó. Ó, tá vendo? Bem, então nós vamos fazer aqui o filtro. O filtro, né, baseado no estado e no gênero feminino ou masculino. Então vamos lá, igual. Filter, abre parênteses. Primeira coisa que eu coloco, já que eu quero buscar em outra aba, eu boto BD, que é o nome da outra aba, tá bom? Boto ponto de exclamação, tá? Eu quero trazer da coluna A até a coluna H, só, não quero mais nenhum. Eu vou começar da A1? Não, porque a A1 é o meu título, A2 é o meu subtítulo e A3 é o subtítulo sem tradução. Então eu vou começar da onde? Da A4... 2 pontos até o H. Pronto. Aí eu já trouxe aqui o intervalo que eu quero. Agora eu quero a minha condição, tá? A minha condição, ponto e vírgula. Qual a minha primeira condição? Que lá na aba BD, exclamação, tá? A coluna G4 até G, observe que eu estou na primeira condição, tá vendo? A condição 1. Na coluna G4 até G, tá? Ela seja igual ao primeiro critério, que é o quê? Estado. Então eu boto I2. Como é que eu dou aquela travadinha com o cifrão? Se eu apertar a tecla F4, caramba. Se eu apertar a tecla F4, ele já bota o cifrão para mim. Então eu poderia parar por aí, tá? E ele ia obedecer somente uma caixa de listagem. Que é o quê? Pronto. Só com critério ele vai me trazer somente pessoas que moram em São Paulo. Só que ele me traz o quê? Masculino e feminino. Então se eu alterar aqui, se eu botar feminino aqui, não vai acontecer nada. Por quê? Porque o meu filtro está trazendo informações só que esteja em São Paulo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou partir para o meu segundo filtro. Pronto. Observe que eu vou fechar a condição 1 aqui, com ponto e vírgula. Ó, fechei a condição 1 e vamos para a condição 2. A condição 2 é o seguinte, o gênero é na coluna B. Então, o que eu faço? BD,
que é a aba que tem os dados, ponto de exclamação, tá bom? Agora eu não vou usar 1, eu vou usar B4, tá? Lá da aba BD até final, que é B, que isso aqui é a minha segunda condição ou critério, que ele seja igual à célula J2. Vou apertar F4 e ele travou. Pronto. Então agora ele vai trazer quem é. Ele vai trazer os dois, tá? São Paulo e feminino. Vamos lá? Certo? São Paulo e feminino. Então eu posso ir mesclando aqui, ó. Rio de Janeiro, vai mudar aqui. Feminino, Rio de Janeiro, masculino. Ó, esse filtro ele vai se modificando em função de quê? Do critério que eu coloco aqui. Ele também chama de condição. Tá bom? Agora o que acontece? Vamos. Ó. Deu ruim. E se eu não tivesse nenhum estado, se eu não tivesse, ó, apareceu o quê? Apareceu essa mensagenzinha aqui chata, né? Não foi encontrada nenhuma correspondência no retorno de filtro, ou seja, não encontrou nada. Porque a gente tem que tratar o erro. Então vamos lá. Antes do filtro eu boto igual if error, abro parênteses, encapsulo a condição filter que eu já tinha feito antigamente. Então seria interessante você começar fazendo o primeiro filtro e depois tratando o erro. Ponto e vírgula. Se eu botar aspas, aspas, ele vai trazer o quê? Ele vai deixar um em branco. Opa. Não é if erro, não. Igual if. Erro. Caramba, eu errei o nome da função. Botei mais um R aqui. Mas ele disse, tá? Olha aqui, ó. Função desconhecida. Quando eu chamei aqui igual if, eu vi que ela... if... Ó, ela tem 2 R's. Eu, sem querer, eu taquei 3 R's aqui. Então, ela me disse o que é que houve. Então, ó. If error. Bora. Vou apagar aqui. E o que ele me trouxe? Ele não me trouxe nada. Por quê? Porque ele não conseguiu encontrar nada para esse vazio aqui. Agora eu posso colocar aqui, ó. Mensagem personalizada, sem dados e pronto. Acabou. Então é assim que a gente trata os dados. Tá bom? Trata o erro, né? Então, apesar que é muito mais aconselhável deixar assim. Pronto, ele vai deixar um espaço em branco ali. Ou seja, não trouxe nenhum resultado. Quando eu tiver aqui um estado, def masculino, ele bota, né? Se eu não tiver e eu conseguir apagar isso aqui, ou não tiver em alguma caixa de listagem, ele vai fazer isso. Então, essa função if error, ou né, if error, ela é fundamental. Você só não bote ela com 3 R's, tá bom? Senão, já viu, né? Agora vamos, né, mais um pouquinho para frente. Por quê? Porque eu quero um sort aí dentro dessa bagunça aí, tá? Eu quero que ele me traga, quando não tiver nada, ele me dá uma mensagem vazia, mas eu quero que ele me coloque em ordem, vamos dizer, pela cidade, pela rua ou pelo nome, né? Bem, o nome é qual coluna? 1, 2, 3, 4. Eu quero que ele comece do A aqui, né? Então, onde que eu vou tascar esse sort aqui? Eu vou tascar ele aqui antes do filter. Sort, tá? Como o filter fecha aqui, eu começo o meu esquema dentro. Chama-se alinhamento de funções. Primeiro tem o filter, depois vem o sort e depois vem o se erro, tratar o erro, né? Então,
O que eu vou colocar aqui? Um ponto e uma vírgula, tá? A minha coluna nome é a 4. 4, ponto e vírgula, true. Pronto. Então o que acontece? Se tudo deu certo e eu não dei mole, ele vai me trazer esse resultado pelo Rio de Janeiro, masculino e em ordem de nome. Vamos lá, ver se eu não consegui mesmo. Eita. Onde que está nosso erro? J2 e 2. Ele não trouxe nada, gente. Que isso? Vamos lá, São Paulo. Tem erro na fórmula, tem erro na fórmula. É, né? Se eu não fechei sorte aqui, olha só. Olha onde é que entrou o outro parênteses aqui. Eu tenho que fechar o sorte aqui. Senão, ele não fecha essa cadeia aqui. A primeira cadeia é fechada aqui. A segunda cadeia teria que ser fechada aqui. Isso aí é erro mesmo. Isso aí a gente dá mole mesmo, né? O bom é que a gente consegue resolver aqui no ato. Vamos lá. Funciona, funciona. É isso aí. Então, o que ele me trouxe? Essa função aqui, ela é tratada de erro, porque se eu botar um espaço em branco aqui, ela não vai me dar nada aqui, tá? Se eu pesquisar aqui por Pernambuco masculino, ele vai me trazer. Foi mal, o telefone tocando aqui. Bem, então é isso aí, gente. Então nós finalizamos essa gravação, tá? Se eu quisesse, não pelo nome, pelo endereço, eu colocaria aqui o quê? A coluna 5, olha só. Pronto. Aí vai colocar em ordem, ó. Ah, por que 11? Porque número vem antes de letra. 1, 2, aí 3, a travessa. Mas não é travessa, é quarta travessa. Aí começa A. E é isso aí. Finalizamos o nosso filter. Sempre tem umas bobeirinhas. Você viu a velocidade, né, dele online com 50 mil registros, né? Lembrando que a nossa base é essa aqui, ó, BD, né? E ela tem 50 mil registros e ele pega daqui, né? E é isso, finalizamos a função filter, exemplo pra caramba. Você pode baixar a planilha, aí, só fazer o download, lá tem como fazer uma cópia para o seu Gmail, tá? Ele já está preparado. E é isso aí, você vai testando e apanhando e treinando que aí você vai ficar bom. Isso aí tudo, ele é muito parecido com o Excel, né? Eu migrei para ele porque é tudo online. Tudo online, muito, muito online. Ele já nasceu online, então eu estou preferindo ele para o Excel. Por quê? Porque para as firmas que eu presto serviço, não são firmas grandes, eu consigo utilizar ele muito bem mesmo, tá bom? Valeu. Terminamos a utilização com exemplos da função filter.